Bom dia, meu amigo, minha amiga. Novamente estamos aqui de volta para falar sobre as 11 queixas de Moisés. Estamos observando que Moisés, ele estava com a sua autoconfiança muito paralisada, né? É bom ser modesto, mas a modéstia pode chegar a completa falta de confiança no eu. Então, ainda que Deus seja o que Ele é, ainda que tenha poder para todas as coisas, há de ter no homem também uma confiança, uma certa confiança em si próprio. Esse hino que nós cantamos agora no começo da mensagem evoca muito bem isso. Você pode ver que é um choro, é um lamento, mas o lamento, ele vai ficar sendo lamento por toda a vida se for só lamento, se não houver atitude, se não passar de lamento. Você pode ver que Moisés está questionando Deus a respeito do seu eu, a respeito da sua preparação para ir, para fazer a vontade de Deus. Mas, antes desse chamado, antes de estar na presença de Deus, antes de estar sendo convocado por Deus, agora aqui no Monte Sinai, nós podemos ver que Moisés não tinha intrepidez, ele era intrépido. Vamos ver isso no capítulo 2 de Êxodo, no versículo 11. E diz assim: E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e atentou para suas cargas. E viu que o egípcio que um egípcio feria um hebreu, homem de seus irmãos. E olhou a um e outro lado, e vendo que não havia ninguém, matou o egípcio, escondeu na areia, né? Então Moisés já estava preparado pelo Egito, era um cara de guerra, um cara, entendendo? Entendido. Então ele foi ali e defendeu o hebreu, defendeu o seu irmão. Mas, né, aqui em Êxodo 3, nós podemos ver Moisés opaco. Nós podemos ver Moisés, né, questionando Deus a respeito da sua condição de ir e de fazer o que Deus mandou. Então agora nós vamos para a quarta queixa de Moisés, né? Porque quando Deus enviou Moisés, quando Deus apareceu para Moisés no Monte Horebe, que é o mesmo Monte Sinai, então Moisés viu a responsabilidade que pairava ou que pairaria sobre ele, então ele se apoucou, ele se diminuiu. E Deus, embora seja poderoso, magnífico e grande em obras e em feitos, Senhor dos Exércitos é o seu nome, Deus entendeu a pequenez de Samuel, de Moisés. Deus entendeu o momento de Moisés, né? E na terceira queixa de Moisés, ele diz assim, Êxodo 4, versículo 1. Então respondeu Moisés e disse, mas eis que não me crerão, nem me ouvirão minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. Entendendo? Então, meu amigo e minha amiga, você pode ver que Moisés continua a colocar diante de Deus não as tuas queixas, não, mas eu não posso, eu sou... Não, entendendo? Moisés está falando com Deus a respeito do que Deus transferiu para ele. Nesse versículo 1 do capítulo 4, nós podemos ver Moisés dizendo para Deus, então respondeu Moisés e disse, mas eis que não me crerão, nem ouvirão minha voz, porque dirão, o Senhor não te enviou. Quantos pastores, bispos e homens de Deus, e mulheres de Deus, e crianças de Deus têm pregado a palavra de Deus e as pessoas não têm dado ouvido? Quantas pessoas têm subido em altares, quantas pessoas têm colocado mensagens no Facebook, no Instagram, no YouTube, têm falado em praça pública, têm falado nas rádios, têm falado nas praças, têm falado na igreja pequena como na grande, e as pessoas continuam buscando fundamento. As pessoas continuam não acreditando. É o caso de Moisés aqui. Falou, Senhor,
Como é que eu vou chegar lá no Egito, aquele povo todo revoltado, aquele povo todo sofrendo, aquele povo todo maltratado há tanto tempo, e vou chegar lá e falar que o Senhor me enviou? Tá vendo? Com certeza, meu pai, ou provavelmente eles não vão crer em mim. Aí que está uma grande diferença da pessoa ser chamada e da pessoa ser escolhida. Porque o escolhido, ele raciocina, ele usa a fé, tá entendendo? Com um comprometimento da sabedoria. Ele não usa apenas a emoção para fazer com que essa fé traga à tona aquilo que ela precisa trazer. Ele não usa apenas emoção. Moisés usou emoção. Ele podia pegar a sabedoria que ele tinha do Egito e os 40 anos de deserto e o porquê e o momento que ele está falando com Deus aqui e ir. Eu não vou na fé e tem que ir. Não. Ele está usando o raciocínio lógico aliado à fé. Ele não transferiu para ele, nem negligenciou o que Deus estava mandando ele fazer. Ele apenas colocou diante de Deus: Senhor, aqui, a minha queixa é essa. Eles não vão querer crer. Será que eles vão entender e vão crer que o Senhor me enviou? Que o Senhor me apareceu? Por que, meu Deus, que eles deveriam crer? O Senhor Jesus, conversando com a sunamita, ou com a Sírio-Fenícia, ele deixou isso bem claro. Quando a Sírio-Fenícia pegou e falou para ele assim: Senhor, a minha filha está horrivelmente demoniada e eu preciso que o Senhor a salve, eu preciso que o Senhor a liberte, eu preciso que o Senhor cure a minha filha. Jesus falou uma coisa que é muito importante, que nós devemos guardar no nosso coração. Depois, quando ela conseguiu a atenção do Senhor Jesus por causa dos discípulos, Jesus pegou e falou para ele assim: mulher, eu não fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, o que acontece? O Senhor Jesus, ele veio para todos, mas foi enviado para aqueles que estavam esperando. Tá entendendo? É o caso aqui, que Deus agora vai responder a Moisés. Tá entendendo? E dizer para ele o porquê que ele estava mandando. Porque havia no coração daquele povo que estava no meio daquele barro, no meio daquela tristeza, no meio daquela perseguição toda no Egito, uma fé. Tanto que Deus disse para Moisés, o clamor do povo chegou até os meus ouvidos. Por que o povo estava clamando? Porque cria. E por que Deus estava enviando ajuda agora? Porque Deus sabia que aquele povo tinha uma fé no coração, né? E agora o Senhor responde a Moisés, a queixa superada, no versículo 2 de Êxodo 4. E o Senhor disse-lhe: que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. Deus perguntou a Moisés: que é isso em tuas mãos, Moisés? E Moisés disse: uma vara. E ele disse: lança-a na terra. Ele lançou na terra e tornou-se em cobra, e Moisés fugiu diante dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende tua mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão. Eu já vi muitas pessoas consagradas dizerem que Deus não é mágico, que Deus não faz uma mágica, que Deus não, entendendo? Não é faz agora e tem que fazer. Se houver um propósito, ele faz ontem. Ele não faz agora não, ele faz ontem, porque ele é poderoso. Você pode ver que ele manda Moisés lançar a vara no chão e a vara se tornou em uma cobra. E ele manda Moisés pegar pela cauda daquela cobra e voltou a ser vara de novo. Está entendendo? Então a Bíblia diz que Deus é o Deus de já. Ele é o Deus de já. Se houver uma necessidade de você usar a fé, se houver uma necessidade de você manifestar a fé estando em perigo, Senhor, ou é agora ou é nunca. Meu Pai, ajuda-me. Senhor, socorre-me. Deus vai fazer, porque Ele é o Deus de já. Ele não vai esperar abrir um protocolo e mandar o mundo. Não, Ele vai resolver na hora.
E continuou no versículo 5. E Deus fala para Moisés: para que creia que te apareceu o Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ou seja, né? A vara se tornou em cobra e depois voltou a ser vara. E Deus disse para Moisés: isso aí, eu estou te mostrando meu poder para você ter argumento e para você ter alicerce, para você ter base e de chegar lá com autoridade. E dizer para eles, e transmitir para eles essa fé. E falar para eles: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. São os filhos da promessa. Êxodo 4:6. E disse-lhe mais o Senhor: põe agora tua mão no teu seio. E tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. Deus falou com Moisés: Moisés, enfia a mão dentro da sua camisa. E Moisés enfiou a mão dentro da sua camisa e mandou tirar. Aí quando Moisés tirou a sua mão, a mão de Moisés estava leprosa, estava branca como a neve, estava leprosa. E disse Deus: torna, no versículo 7, e disse: torna a pôr a tua mão no teu seio. E tornou a colocar a mão no teu seio. Depois tirou do teu seio, e eis que se tornara como sua carne normal. Ou seja, de um instante ao outro a mão dele ficou leprosa, e de um instante ao outro a mão dele tornou a ficar boa. Aí que eu te falei, meu amigo e minha amiga, quando Deus te enviar, Ele não vai te enviar à toa. Quando Deus mandar você ir, Ele não vai te mandar vazio, sem nada. Eu mesmo posso dizer isso, que a sociedade não aceita, o mundo não aceita, mas o testemunho é esse. Eu cheguei na igreja drogado, desempregado, abandonado pela família, me drogando e me embriagando 6 horas da manhã. Eu virava de uma noite para outra, uma noite por outra, se drogando e perdendo a minha vida aos poucos, com problemas já no coração por causa das drogas, né? E ali Deus transformou a minha vida. Então, se Ele quiser fazer, e se houver um propósito nele para fazer, e se houver uma fé na pessoa para receber isso, Deus vai fazer. Né? Porque nessa ocasião, eu lembro que uma vez eu cheguei, que eu fui pro baile, eu voltei, eu morava na casa da minha irmã, eu era tão vazio que eu tinha que dormir do lado da cama da minha irmã, colocava o colchão no chão e dormia do lado da cama da minha irmã. Então eu voltei desse baile e a casa da minha irmã estava cheia de gente. E as pessoas estavam ali brincando, cantando e bebendo, e alguns usando droga. E eu deitei no chão da cama, no chão do lado da cama da minha irmã, e falei com Deus: Senhor, se o Senhor tem um propósito na minha vida, então o Senhor executa esse propósito agora. Caso ao contrário, meu Deus, eu não quero viver mais. Eu renuncio a minha vida. Porque embora eu estava naquela condição periquitante, mas aquilo eu estava sendo levado por escolhas, por opressão, e etc, etc, etc. E numa terça-feira, 3 horas da tarde, numa igreja vazia, num bairro pequeno, com o pastor auxiliar, dentro dessa igreja tinha 3 senhorinhas. Quando eu vi, eu estava ali dentro daquela igreja. Quando eu vi, eu estava sentado naquele banco, e eu olhava pela porta e olhava para aquele altar onde estava escrito o nome do Senhor Jesus, e eu só chorava. Agora eu te pergunto, como é que eu fui lá? Por minha própria vontade? Por minha própria força? Havia minha vontade, mas não havia força. Deus me levou, né? Então, Deus, primeiro, Ele me mostrou quem Ele era Deus. E ali eu passei por todo aquele processo de libertação, passei por todo aquele processo de aceitação. Por isso que as pessoas às vezes falam que tem uma determinada igreja, que eu não vou falar o nome para não ser antiético, que só vive atrás de dinheiro. Eu cheguei lá duro, eu cheguei lá drogado, eu cheguei lá perdido, eu cheguei lá sendo uma oferta podre e fui aceito. E Deus, estou aqui, ó. Deus tem me abençoado, Deus tem abrido as portas para mim. Né? Então é o caso aqui de Moisés. Deus faz, e antes dele mandar você fazer, Ele vai te mostrar que Ele é Deus. Tem muita gente aí que Deus já mostrou para ele que Ele é Deus, mas será que a pessoa quer granjear esse talento, ou ele quer esconder o talento na areia? Né? E continuamos no versículo 8, diz assim: no
Em Êxodo 4, versículo 8 diz assim: Deus continuou o diálogo com Moisés. E acontecerá que se eles não te crerem, nem ouvirem a voz no primeiro sinal, crerão na voz do derradeiro sinal. Ou seja, se você fizer isso e eles não crerem, então você faz aquilo. Eu estou te dando duas opções. E se acontecer, estou falando com você, meu amigo, minha amiga, Deus não é doido. Deus não é um velhote que dorme até meio-dia, que acorda de manhã e que faz um cafezinho e que está com a barba até amarela de tanto ficar sentado pensando no que vai acontecer. Se a gente olharmos em Apocalipse, nós vemos que do trono dele sai relâmpago do fogo e voz, etc. O trono de Deus está trabalhando ao tempo todo. Né? Então Deus fala para Moisés no versículo 8 de Êxodo 4. E acontecerá que se eles não te crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão na voz do derradeiro sinal. E continuou no 9. E se acontecer que ainda não creiam a estes dois sinais, nem ouvirem a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas se tornarão, e as águas que tomaras do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então, meu amigo, tá vendo? Não tem condições de você não crer. Nesse meu processo de libertação, eu fui na igreja uma terça-feira, que era o curso de libertação. Então, o pastor ali pregou, o Espírito Santo deu a seguinte palavra para ele: vocês vêm aqui, a gente ora, vocês choram na beira do altar, vocês se lamentam, vocês juram amor a Deus, né? E quando vocês chegam em casa, vocês estão fumando, vocês estão bebendo, estão fazendo um monte de coisa que não agrada a Deus. E aquilo, meu amigo e minha amiga, foi como uma faca que estava entrando no meu coração. Porque eu não estava liberto do cigarro, da bebida, de algumas outras coisas. Então, meu amigo, eu cheguei em casa, eu fiquei me questionando sobre aquilo. Não com raiva, não volto naquela igreja, onde o pastor ficou jogando fora. Não, questionando e pensando, eu preciso achar um caminho para me se desviar disso. Quando foi na quarta-feira, era o dia da Santa Ceia. Né? E nessa Santa Ceia, o pastor fez a reunião na hora da Santa Ceia e pegou e falou assim: ó, todos estão convidados a participarem da mesa do Senhor Jesus. Não importa o que você fez até aqui, importa o que você quer fazer daqui para frente. E eu fumando, eu vinha da casa da minha irmã, de chegar perto da igreja e escondia o cigarro no buraco do muro, não ia chegar na igreja. Então o pastor falou isso: aqui está o ponto de decisão, aqui está a sua escolha, aqui esse é o momento mais sagrado da igreja. Mas se ainda que você tenha se prostituído há 15 minutos atrás, você não quer mais isso, então você participa da ceia. E eu fumando, e eu bebendo, e eu drogado, eu entrei na fila das pessoas que tinham tomado ceia e tomei a Santa Ceia. Naquele dia Deus mudou a minha vida. Naquele dia Deus me libertou desses males. Mas por que Deus me libertou desses males? Olha a decisão que eu tomei. Olha a decisão que eu tomei diante do Senhor. Né? Por causa da minha decisão, Deus viu que eu não estava brincando com a Santa Ceia, ainda que eu estivesse sujo. Então Ele me limpou. Aleluias. Por isso que tem um hino que diz que o sangue de Cristo liberta de todo pecado. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a Ele por essa vida. Agradeço a Ele pela oportunidade de ter nascido de novo. Né? E é isso aí, meu amigo. Se você crer, algo grande vai acontecer. Então no 10, Moisés continua. Então disse Moisés ao Senhor: ah, meu Senhor. Olha só como é que ele está falando com Deus. Sem grito, sem... Não quero saber não. Ou o Senhor me dá 5 apartamentos e 15 carros, senão eu não vou não. Ele baixou o espírito, se quebrou e falou: ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de ontem, nem ainda desde que tens falado a teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Disse o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mundo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Então Deus começou a injetar espírito na fé de Moisés.
Porque Deus sabia que tinha uma fé ali. Olha o que Deus fala para ele. E disse o Senhor: quem fez a boca do homem, Moisés? Você está falando que não sabe falar? Ou quem fez o mudo? Você está falando que ele é eloquente de língua? Ou o surdo? Ou quem vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com tua boca, e te ensinarei o que há de falar. Aleluia, louvado seja o nome desse Deus, né? Ele, porém, disse: meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu has de enviar. Ou seja, Moisés está tentando, né? Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te, te alegrará em seu coração, e tu falarás e porás a palavra na boca, e eu serei com a tua boca e com a dele, ensinando-vos o que haveis de fazer. 16. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe será por Deus. Muito forte, né? Muito forte, não é verdade? Deus pega um vaso de barro, um vaso insignificante, um vaso pequeno, um vaso, né, que se cair quebra, e fala que esse vaso vai, porque você vai ser eu lá. Vai, porque você vai ser Deus lá. 16. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe será por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Meu amigo e minha amiga, nós somos pequenos. Nós somos muito pequenos. Somos muito pequenos, somos muito insignificantes. E quanto mais nós somos insignificantes, quanto mais nós reconhecemos a nossa insignificância, maior será Deus na nossa vida e no projeto que Ele tem para a minha, para a sua, para todas as vidas que se achegarem a Ele. Que Deus nos traga a paz. Amém.